Hi guys, tudo bem? O meu nome é Leonardo e hoje eu tenho uma aula muito legal para vocês, que são os números em inglês, the numbers. Nessa primeira aula sobre os números eu vou trabalhar com os cardinal numbers, os números cardinais, que são aqueles números que são usados na matemática, em datas, números de telefone e tal. Vou dar alguns exemplos para vocês. Ok? Então aqui, começando os números cardinais, os mais conhecidos na língua inglesa, geralmente são os primeiros, né? Até o número 10 aí a maior parte de vocês sabe contar, certo? Então vamos conferir aqui. O número 1 tem a escrita O-N-E e pronuncia-se one, né? Depois o número 2, às vezes a gente fala, eu ouço muita gente falando two, mas é quase isso, é two, tá? Então one, two. Depois o número 3 tem uma tensão muito especial que ele começa com TH, e na língua inglesa o TH ele é pronunciado com a língua bem próxima dos dentes, soprando, fazendo three, né? Então, three. Depois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que nós podemos observar de interessante aqui? Observe que no número 5 o E não é pronunciado. Isso é comum na língua inglesa. As palavras que terminam com a vogal E, geralmente o E não é pronunciado. Então aqui você vai falar five, terminando com o som do V. Assim como o número 9, que termina com o som de N, nine. Certo? Seguindo, aqui nessa segunda fileira, temos o 11, que é o 11, o 12, 12, observando novamente que o som termina no V e não no E, que termina a palavra, 12. Depois, 13, observe o som do TH, 13. Do número 13 até o número 19, todos os números terminam com tin. É importante você observar isto porque nesses números a sílaba a ser pronunciada mais forte vai ser a do tin. Então você não vai dizer 13, você vai dizer 13. Aqui, 14 é o 14. O 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. É muito importante que você fale com o tin na sílaba mais forte, porque no meio de uma conversa, se uma pessoa falar muito rápido o número, vai ser esta sílaba mais forte que vai fazer com que você perceba que é um desses números. Só para adiantar um pouquinho para você, ó, o número 40 é 40 ou 40, certo? Se alguém falar 14 correndo, falando rápido, 14, pode ser que você confunda com o 40. Então, o que vai fazer com que você entenda que é 14 e não 40? Você dizer 14. Então, seguindo aqui, 20 ou 20, mas no inglês americano é muito comum o som, a pronúncia 20, tá? Para 20. Então, se para 20 é 20, como seria 21, 22, 23, 24 e assim por diante? Você vai pegar a dezena, vai colocar um tracinho e depois a unidade. Então, 20, tracinho, 1. 22, 20, tracinho, 2. 23, 20, tracinho, 3. Depois 30 é 30, observe o som do TH, 30 e o T no final. Aqui no caso, a sílaba inicial é a mais forte. Você não fala 30, você fala 30, tá? Depois 40, né, com a primeira sílaba mais forte para não confundir com o 14. Depois 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e o 100, que ele pode ser dito 100 ou apenas 100, seria uma centena, né? Para dizer 1000, você vai usar 1000, tá? Observando o som do TH ali, 1000. Depois, 1 milhão, que vai ter 6 zeros,
você vai dizer 1 million ou a million, certo? Então aqui nós vimos os números basicamente que você vai precisar. Temos alguns casos onde os números eles são usados de uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria que você observasse comigo aqui. Quando nos referimos a datas na língua inglesa, né, muitas vezes a gente acaba criando números que seriam meio complexos de escrever se nós colocássemos dentro dessa estrutura aqui. Então observe aqui, 1572. Como que é 1000 em inglês? 1000. Como é 500? Bom, se 100 é 100, então 500 deve ser 500, certo? 70, 72, ficaria 1572. Grande, né? Então, na língua inglesa, quando a gente se refere a datas, eles não usam dessa forma. Como usa-se em inglês? Para ficar mais prático, o que eles fazem? Nós dividimos aqui esse número em duas partes. Dividindo o número 1572 em duas partes, você vai ter o número 15 e o número 72. Então vai virar 1572. Como você vai fazer isso? 1572. Então, para dizer a data de 1572, você vai dizer 1572. Não ficou mais fácil? Bem mais fácil, né? Depois, o número 2000, você vai dizer 2000. E o ano que nós estamos agora, que nós estamos em 2020, como eu diria isso em inglês? 2020. Bom, professor, mas por que não divide aqui? Na verdade, o número 2020 ele ainda está fácil de ser escrito assim, né? Agora, o número 2220, aí ele já começa a virar mais complexo, fica gigante como esse, e o que a gente faria provavelmente seria dividir o número em dois pedaços também. Para finalizar aqui essa parte da explicação, eu quero falar sobre números de telefone. Quando a gente está falando no telefone com uma pessoa, né, e precisamos dizer números, ou quando você encontra alguém informalmente e precisa passar alguns números para alguém. Como a gente vai fazer isso? Como eu posso dizer os números aqui? Na língua portuguesa, nós temos o hábito de falar os números em dezenas. Então, 97, 42, 75, 83, o número da pessoa, né? Em inglês, você fala cada um dos números. Então, ao invés de falar 41, você vai falar 41. Ao invés de falar 98, você fala 98. Então, 987654321 para informar um número para alguém. Uma outra coisa interessante também é que quando você tem números dobrados, né, duas vezes o mesmo número, quando ele está se repetindo na sequência, você pode usar double. Então, como nós diríamos esse número aqui? Ó, 9855. 9855, 9855. E aqui tem uma coisa bem característica também, que é o do número 0. Que formalmente ele é em inglês zero, mas informalmente, numa ligação, numa conversa com alguém, você pode falar apenas O. Então, como seria o número 7031? Você diria 7031. 7031. Legal, então vamos lá que tem mais um pouquinho. E aí, galera, então estamos na fase final do nosso vídeo, onde nós vamos ver os números através da mathematics, através da matemática. Vamos ver um pouquinho sobre as 4 operações e, inclusive, você vai aprender a como pronunciar os sinais de soma, subtração, divisão e multiplicação em inglês. Então, vamos ver aqui. No caso, nós temos a addition, que é a adição, né? E aqui temos exemplo de uma adição. 5. O sinal de mais nós lemos como plus 10. 10. Então, 5 plus 10, 5 mais 10, equals 15, igual a 15. Muito bem, very good. Nós podemos dizer de uma outra forma este cálculo, que seria the sum of 5 and 10 is 15. A soma de 5 e 10 é 15. Indo agora para subtraction, a subtração. Como nós podemos ler um enunciado de subtração? Vamos lá. 11. Que número é o 11? 11. Menos, em inglês, é minus. Veja que não é tão diferente. Minus. 11 minus 2. 11
menos 2. Quanto dá isso? 9. E que número é o 9? 9. Então você lê 11 minus 2 equals 9. Você também pode dizer esta mesma operação da seguinte forma. Take 2 away from 11, you get 9. Take away significa tirar, pegar, roubar, né? Tire 2 de 11 e você fica com 9. Então é a mesma operação. Próximo. Multiplication. Multiplicação. Vamos ver como nós podemos falar então. 3, o vezes é times. Então, 3 times 4 seria 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4? 12. E que número é 12? 12. Então você pode dizer 3 times 4 equals 12. Uma outra forma também, 3 multiplied by 4 is 12. Ou seja, 3 multiplicado por 4 é 12. Você também pode dizer assim. E agora, por último, nós temos a division, a divisão. 20 divided by 4 equals 5. Ou seja, o 20 dividido por 4, ele é 5. Esta mesma operação ela pode ser dita de uma outra maneira se nós invertermos a ordem do cálculo. Você também pode dizer assim, ó, 4 goes into 20 5 times, que significa que o 4, ele goes into, ele cabe no 20, no 20, 5 times. O 4, ele cabe no número 20 5 vezes, porque 5 vezes o número 4 é 20. Então é uma maneira de dizer a mesma operação, só que começando de uma outra forma, né? Invertendo a ordem dos elementos da equação. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está assistindo até agora, por favor, curta o vídeo, dá o like lá e se inscreva no canal, ok? Muito obrigado. Bye, bye!